o Senhor Jesus ele vai dizer assim: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus? Aqui ele fala, aponta ao erro de alguns religiosos que era sobre não ter discernimento a respeito nem das Escrituras e nem do poder de Deus. Irmãos, as Escrituras é basicamente a palavra inspirada por Deus. Ela tem o propósito de revelar o plano da salvação ou redenção. Ou seja, o propósito da Bíblia é descortinar aquilo que estava oculto, o mistério que é Cristo, a nossa salvação. Esse plano ele foi revelado pela Escritura não como um plano B. É importante a igreja entender isso, porque ele revela que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes mesmo da criação do mundo, Cristo já estava profeticamente sacrificado. Diz isso a palavra do Senhor em Apocalipse 13, versículo 8. Esse Cordeiro, Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse amor que nos elegeu nele o fez permanecer pendurado naquela cruz de madeira. E lá em Deuteronômio, as Escrituras revelam que, assim exatamente, quando também em alguém houver pecado digno de juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Perceba que o texto fala que há alguém que merece o juízo do pecado, mas a Bíblia também diz que Cristo em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ou seja, tudo aquilo que era nosso, o nosso juízo, ele pendurando-se a si mesmo, tomou sobre si a nossa maldição. Porque Paulo em Gálatas capítulo 3, dos 10 ao 14, diz que todos aqueles, pois, que são das obras da lei, daquilo que nos afastava de Cristo, no tocante a mandamentos que não contribuem com a nossa santificação, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Perceba, aqui a palavra nos declara maldito caso nós não cumpramos as Escrituras no tocante à lei. A lei que eu falo é aquela lei que mortifica o corpo e não os mandamentos de Cristo. E essa maldição, ela é inevitável, porque nós, em nós mesmos, não podemos satisfazer a vontade de Deus. Por isso que Cristo morreu, porque não somos nós que satisfazemos a Deus, mas é Cristo em nós que satisfaz a Deus. Não pense que você está adorando porque Deus te acha bonitinho, empetecado, com gel no cabelo. É na verdade porque Ele está vendo o sangue do seu Filho sobre a sua mente. É isso que é o Evangelho. Cristo, que é perfeito em cumprimento, escolheu colher a nossa maldição, a maldição dos imperfeitos, porque o texto continua: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele fez isso porque nós somos pobres de espírito, em nós mesmos não há nada para salvar, e também somos incapazes de agradar a Deus. Ninguém pode ser justificado diante de Deus através daquilo que cumpre ou deixa de cumprir. O mérito não está em nós, mas nele. Porque também está escrito no Salmo 49 que nenhum homem nenhum homem a si mesmo pode salvar-se, nem pagar a Deus o seu resgate. Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, o seguinte: os irmãos tenham misericórdia porque eu esqueci de marcar. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, onde é que está isso, hein? Aleluia. Fala aí, vai dar certo. Glória a Deus. Glória a Jesus. 2 e 14. Já achei, já. Amém. Diz lá aqui, a respeito de que o homem não pode salvar-se a si mesmo, que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou de meio de nós, cravando-a na cruz. O versículo dos Salmos continua: caríssimo é o preço da sua alma. E as Escrituras também revelam que o preço da nossa alma foi pago com preço de sangue. É aquilo que foi dito no início. Também continua: já
jamais conseguirá prolongar eternamente a vida e escapar da morte. Isso no Salmo 49, a respeito do homem em si mesmo. Mas Cristo diz em João capítulo 11 que aquele que nele crer não verá a morte, mas permanecerá para a vida eterna. Também em João capítulo 8 ele diz, quando os saduceus e fariseus dizem que ele tem demônio, a mesma coisa. Em Cristo, não em nós, temos a vida eterna. Também, já caminhando para o fim, essa não morte, ela é revelada através de um outro versículo, de João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Assim como no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. O Senhor está fazendo romper amanhã na tua vida para te colocar no ribeiro de águas vivas e te fazer sair da morte espiritual, porque não importa o que vivamos aqui na carne, mas se o nosso espírito sabe para onde vai, todo sofrimento valerá a pena. Cristo, pelo seu poder, te tirou da terra seca da amargura e do lamaçal do pecado, assumindo a tua maldição, pelo que ele também diz em Romanos capítulo 1, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Tudo isso aconteceu quando ele disse, está consumado. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe, viu, meu filho? Você, viu? Não, amém. Jesus. Continue.